Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Sejam todos bem-vindos e juntos vamos nos prostrar na presença do Pai. Eu quero trazer um versículo para acolher você. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, o versículo 4 e 5. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Queridos, essa é um dos acontecimentos, né? É uma das cenas que acontece nessa semana que antecede a morte, ressurreição do Senhor Jesus. Ele está em Betânia, junto de seus amigos. O texto de Marcos menciona que ele está na casa de Simão, o leproso, provavelmente alguém que foi curado da lepra por Jesus. E uma mulher, da qual nós não sabemos o nome, provavelmente conclui-se que seja Maria, se aproxima de Jesus e pratica ali um ato de adoração. Unge a ele com bálsamo, um perfume caríssimo, ungiu a cabeça de Jesus. Um gesto de adoração, um gesto de carinho, um gesto de admiração, de zelo, de adoração. O detalhe, e é esse detalhe que eu quero destacar aqui. Alguns se indignaram. Poderia ser dado aos pobres. Eu já ouvi uma expressão assim, rodando nas redes sociais. Esse pessoal que dá dízimo na igreja poderia comprar cesta básica e dar aos pobres. A pessoa que diz isso, que cria esse tipo de intriga, ela não dá nem dízimo e nem ajuda aos pobres. Ela só está criando intriga. Continue sendo dizimista. Continue adorando ao Senhor com dízimos, com tempo consagrado de qualidade ao Senhor. Indo todos os domingos no culto. A partir de amanhã nós temos 4 cultos na sequência, um por dia. Então vamos lá todos os dias. Nem que alguém fale mal dessas atitudes. É o teu tempo, é a tua consagração a Deus, é a tua adoração a Deus. O que importa é agradar a Deus, não o que os outros dizem. Porque esses que geram intriga, esses que geram confusão, não fazem nada. Não fazem o bem, não adoram a Deus. Eles só querem gerar intriga. Então não olhe, assim como essa mulher não ouviu o que os outros estavam falando, como a estavam interpretando. Ela praticou uma boa ação. Uma ação de adoração. Se fosse Maria, se era Maria, ela já teve um outro momento quando sua irmã Marta, com muitos afazeres, ocupada, e ela ali adorando, ela ali tendo um tempo de qualidade, ouvindo o ensino do mestre, e ali ela foi incentivada a fazer isso, e ela sabia que Jesus aqui não iria no caso, questioná-la, não iria repreendê-la, pelo contrário, iria elogiá-la, porque ela tinha intimidade, ela tinha proximidade. Quando eu e você temos comunhão íntima com o Pai, não importa o que os outros dizem, nós vamos procurar ter tempo de qualidade. Elevar nossa adoração, independente do que os outros dizem, se os outros estão olhando ou não. Então, adore ao Senhor, com seus dízimos, com suas ofertas, com tempo de qualidade, com seus dons consagrados ao Senhor, indo aos cultos, lendo a Bíblia, orando. Sim,
Adore ao Senhor com todo o seu ser. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te adoramos. Glorificamos ao teu santo nome. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Nós tão pequeninos, tão falhos, miseráveis, merecemos nada, não merecemos nada de ti. Por causa do nosso pecado, não deveríamos sequer nos aproximar de ti. Não teríamos condições de nos aproximar de ti. Se podemos fazê-lo, unicamente fazemos, confiantes na tua imensa misericórdia. Por causa da entrega, do sacrifício que Cristo ofereceu por amor de nós naquela cruz, para que nós tivéssemos acesso ao perdão, para que nós tivéssemos acesso ao Santo dos Santos. Nós te louvamos, Senhor, por quem Tu és. Nós te louvamos pela Tua misericórdia e humildemente se prostramos à Tua presença. Fala ao nosso coração, alimenta-nos espiritualmente, toca-nos com Teu poder. Cada pessoa que estará se conectando nesta live, cada pessoa que estará assistindo esse vídeo, ela está fazendo isso porque ela deseja mais de Ti, mais das Tuas bênçãos, mais dos Teus milagres. Tem misericórdia de nós, nos acolha na Tua presença. Fala ao nosso coração e toca-nos com Teu poder. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Família Santa Semente, Dona Gislaine, Jesus abençoe seu lar. Essa mamãe, Dona Diva, Jesus abençoe seu lar. Dona Marivone, Pietro, Fábio, família, Jesus abençoe. Me corrija se eu estiver errado, esse rapaz aí, o surfistinha aí é o Pietro, né? Esses nomes estranhos aí, né? Jesus abençoe vocês, abençoe todos que estão conectados conosco. Que bom estarmos aqui mais esta Semana Santa. Como eu falei no culto domingo, que não seja esta apenas mais uma semana. Que não seja esta apenas mais uma semana. Ela precisa ser santa, ou seja, no sentido de reservada, no sentido de especial, no sentido de nós verdadeiramente termos nosso encontro com o Pai. Nós termos tempo de qualidade. Se nós já fazemos isso, que nós tenhamos mais tempo de qualidade ao Senhor. Que seja tempo de jejum. Você não começou, comece agora, comece hoje. Mas que seja um tempo especial, realmente uma semana separada. A partir de amanhã nós temos culto todos os dias. Amanhã a instituição da ceia judaica, 19h30. Sexta-feira Santa, também 19h30, culto as 7 palavras da cruz. No sábado, vamos falar sobre silêncio, sábado do silêncio, 19h30 também. E domingo, a grande festa, é a festa da ressurreição, é a festa da vida. Jesus venceu e essa vitória não foi para ele, foi para mim, foi para ti. Para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. É mais do que motivo de nós largarmos tudo, deixarmos toda e qualquer programação de lado e estar na presença de Deus, adorando a Ele, servindo a Ele com reverência, com alegria, celebrando com alegria a festa da Páscoa. Porque a festa da Páscoa lembra a vitória de Cristo, que nos contempla, que nos abençoa, que nos dá acesso à vida eterna. Então, 4 cultos na sequência, para que nós tenhamos essa oportunidade de nos alimentar pela palavra, de estar em comunhão com os irmãos, né? Refletindo, bebendo da fonte de água viva, que é a palavra de Deus. Então, esteja conosco, esteja celebrando conosco, porque o Senhor tem muito, muito a operar sobre nossas vidas. Amém, queridos? Repassada a programação, o agradecimento aqui, queremos agradecer em nome da Anglicana Santa Semente, mais uma
promoção, né? Nosso galeto foi bênção. Voluntários, doadores, compradores, pessoas que se somam de diferentes formas, orações que fazem toda a diferença, né? Pessoas de perto, de longe, se somando, ajudando a gente. Glória a Deus por isso. Isso nos alegra, isso nos constrange, porque quem somos nós? Não merecemos isso, mas o amor de Deus nos alcança, a provisão de Deus é derramada sobre nossas vidas e o sucesso de mais essa promoção é resultado dessa dedicação, dessa consagração, dessa equipe, voluntários, doadores, compradores, vendedores. Uau! Glória a Deus por isso, glória a Deus por todos estes que o Senhor coloca em nossa vida, que fazem parte desse time, dessa família Anglicana Santa Semente. Como eu sempre tenho dito, o galeto ele nos ajuda no orçamento, né, nas finanças. É uma promoção que a gente faz mensalmente e nos ajuda a manter nossos compromissos em dia. Mas você também pode ser um dizimista, um contribuinte regular, assumindo esse compromisso de contribuir mensalmente. Essa é a principal renda, é a principal fonte de sustento nosso como igreja. A igreja não está aí para ficar rica, para ter um caixa gorducho, uma poupança gorducha, né? Não, a igreja está aí para servir. E a sua estrutura financeira está aí para manter os compromissos em dia e avançar. Sim, nós temos muito que avançar, muito que servir ao Senhor Jesus. E para isso a gente precisa ter uma estrutura como qualquer família. Você que é dona de casa, você sabe como as despesas da casa. Nós como igreja, como família igreja, temos uma casa para sustentar, com as despesas normais do dia a dia. E a gente precisa para isso. Então você se some da forma com que você puder, porque isso faz toda a diferença. É o agir de Deus sobre nossas vidas. Então faça parte do time de dizimistas ofertantes da Anglicana Semente. Se você já é parte, glória a Deus por isso, que Jesus te abençoe e multiplique bênçãos, provisões sobre a tua vida. Agora sim, vamos avançar. Durante essa semana, nos devocionais que você recebe no seu WhatsApp, que você acompanha através das redes sociais, diferente que tradicionalmente nós temos feito, nós temos falado de alguns eventos que aconteceram durante essa semana, né? Não necessariamente aconteceram nessa ordem, mas aconteceram. Momentos que antecedem a morte, a crucificação de Jesus. Então, agora eu quero sim voltar ao sermão de domingo para a gente rever e voltar a falar sobre a oração, nesse caso a oração que exalta a Deus, tendo Davi como nossa inspiração. Davi, um homem de Deus que nos inspira através do seu jeito de ser, um ser humano como nós, como qualquer outro, falho, pecador, mas que se arrependia, buscava a Deus, adorava a Deus, reconhecia sempre que tudo aquilo que acontecia na vida dele em prosperidade foi o Senhor que concedeu, né? Então vale a pena nós nos voltarmos ao exemplo de Davi e falarmos sobre ele. Então vamos lá, Salmo de número 95, os primeiros 7 versículos. Salmo de número 95, assim nos diz a palavra do Senhor. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é grande Deus, é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador.
pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Essa é a palavra de Deus a quem nós damos graças. Um lindo salmo, né? Que nos ensina, nos fala a respeito de adoração, a respeito desse ato de exaltar a Deus através da oração. Adoração, queridos, adorar a Deus, parte do princípio que todos nós fomos criados, e a Bíblia deixa isso muito claro, que nós fomos criados para a glória de Deus, para glorificar a Deus através de tudo que somos. Hoje nós estávamos lembrando, né, aquele ato daquela mulher em Betânia, possivelmente Maria, irmã de Marta e Lázaro, que entrou naquele ambiente que Jesus estava, alguns homens o cercavam. Isso era motivo, com certeza, de olharem mal para ela, porque como mulher ela não deveria se achegar àquele grupo, naquele contexto era assim. E mais do que isso, ela pega um perfume caríssimo, vai ali e unge a cabeça de Jesus. Alguns falam mal, uns olham torto. Isso poderia ser vendido, dado aos pobres, e Jesus dá um verdadeiro puxão de orelha neles. Deixem ela. Parem de molestar ela. Ela está praticando uma boa ação para comigo. Essa coisa de vocês dizerem que isso seria para dar aos pobres é uma forma de falar mal dos outros, em outras palavras. Isso não quer dizer que eles eram generosos, isso não quer dizer que eles eram bondosos, e Jesus percebe a maldade deles, por isso que dá esse puxão de orelha neles. Com certeza sempre terá pobres no sentido de a gente poder praticar a caridade. Isso não impede que a gente adore a Deus com nossos dízimos, com nossas ofertas, com o nosso tempo, dando o que há de melhor para Deus, não é sobras. Por isso que a gente não parte daquele princípio, aliás, nunca pode fazer, né? Se sobrar tempo eu vou orar, se sobrar tempo eu vou ao culto. Quando eu me aposentar eu vou começar a fazer parte da igreja. Gente, isso tem que ser afastado, assim como Jesus afastou essa murmuração de perto, né? Deixem ela praticar este ato, ela está praticando uma boa ação para comigo. E Jesus procura, Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não são impedidos pelo tempo, não são impedidos pelo dinheiro, não são impedidos pelo que os outros vão dizer. Verdadeiramente se prostram ali e o adoram de todo o seu coração. E algo importante aqui é que a gente acha que a gente está, ao fazer isso, beneficiando, fazendo um favor a Deus. Não, queridos. A adoração é um ato que não melhora a Deus. Isso é impossível melhorar a Deus. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus não tem o que melhorar. Mas ao fazer isso, tudo que eu falei, oração, vir aos cultos, ser dizimista, ser voluntário na igreja, enfim, como atos de adoração a Deus, eu me torno uma pessoa melhor. Sim, quando Deus me estimula à prática do dízimo, à prática da generosidade, da caridade, quando Deus me estimula à prática da oração, é claro que Ele sabe o que a gente vai pedir, sabe o que a gente precisa, mas Ele me estimula a isso para que eu tenha tempo de qualidade com Ele, porque Ele deseja ter comunhão íntima conosco, e isso nos faz bem. Faz bem para a gente. Nós precisamos praticar o jejum. O jejum não vai fazer bem para Deus, vai nos fazer bem. Vai nos ensinar a colocar Deus acima de todas as coisas. E colocando Deus acima de todas as coisas, nossa vida se torna mais que abençoada. Quando eu pratico, tenho como disciplina ser dizimista, também eu estou dizendo que não é o dinheiro que manda na minha vida. Lamentavelmente,
É muito comum encontrar crentes que são literalmente mandados pelo dinheiro. Embora que eles dizem que adoram a Deus, eles não conseguem desapegar. Eles são apegados àquilo que eles têm. E não precisa ser muito, não. Nós precisamos aprender com o próprio Davi, que no auge do seu reinado, ele estava rico, sim, muito rico. O seu reino estava estabelecido, estava poderoso, digamos assim. E ali ele diz assim, diante de uma quantidade enorme de ouro, de prata, tudo o que eles precisavam para construir o templo, que depois seu filho Salomão construiu, ele olha para toda aquela coleta, aquele valor enorme de dinheiro, de riquezas, e diz assim: quem sou eu? Quem é meu povo? Uau, ele era rei. Ele diz assim: quem sou eu? Quem é meu povo? Exatamente essa é a lógica. Nós somos tão pequeninos. Por mais ricos que a gente seja, a gente sempre precisa se manter em humildade, porque nós somos pequeninos, não somos nada sem Deus. Por isso que nós precisamos praticar a adoração, colocar Deus acima de todas as coisas. Para você entender melhor o que é essa coisa de adoração, quem sabe você não consegue entender isso. Vamos pegar a lógica do futebol, que você conhece muito bem, com certeza. Agora os dois times aqui do Rio Grande do Sul estão em campeonatos, disputando campeonatos aqui na América Latina, né? Com certeza tem gente pertinho de nós que vai viajar para os outros países, vai gastar dinheiro para ir lá assistir, ajudar o seu time. Com certeza tem gente que garantiu lá um plano desses de televisão para poder assistir a todos os jogos do seu time. E ali ele fez um esforço danado de arrumar dinheiro para isso. As pessoas pagam um valor altíssimo por uma camiseta. E daqui ali a gente descobre que o juiz foi comprado, que aquele time foi comprado, que já está tudo certo de quem vai ser o campeão. Mas as pessoas investem pesado, como se aquilo fosse um Deus. Como se aquilo merecesse todo o esforço, todo o seu esforço. Aqui a gente pode pegar algo bem comum aqui na nossa região, que é a questão do tradicionalismo. Tem pessoas que trabalham o ano todo para gastar tudo em uma semana lá perto do 20 de setembro. É legal isso, não quer dizer que você não possa gostar de rodeio, que não possa gostar da tradição, mas quando isso se torna um Deus, é claro que isso está errado. Porque a adoração sobre todas as coisas e acima de tudo é a Deus. Então esse esforço, não, eu vou parar tudo, eu vou viajar, eu preciso economizar porque eu tenho que ver o jogo do meu time, porque eu tenho que viajar para acompanhar o meu time, porque eu tenho que comprar a camiseta do meu time. Esse esforço deve ser para com Deus. Eu vou fazer de tudo para estar em todos os cultos, para fazer aquele jejum, para ler a Bíblia, para ter um tempo de qualidade todos os dias para a oração, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, o melhor de mim, não sobras, não restos. Agora você entendeu o que é adoração? E quando eu adoro a Deus de todo o meu coração, acontece algo muito importante. Nós somos realinhados com o espiritual, com a realidade espiritual. É quando a minha vida se conecta com o espiritual. E essa semana eu dizia para um casal: o mundo espiritual tem mais influência sobre nossas vidas do que a gente imagina, tanto para o bem como para o mal. Então precisamos ter Jesus como Senhor sobre nossas vidas. Precisamos estar conectadíssimos com Ele. Aquela lógica do Wi-Fi, onde nós estivermos, a gente já fica
a mil para se saber a senha do Wi-Fi para que a gente não possa estar desconectado, independente de onde a gente esteja. A gente precisa estar nessa mesma euforia para estarmos sempre conectados com Deus. A realidade humana, as minhas buscas alinhadas com a realidade dos céus, com a vontade do Senhor, porque aí sim minha vida se torna vida em plenitude. Porque muitas vezes nós tentamos preencher esse vazio, essas lacunas que se abrem em nosso coração com sucesso, com bens materiais, com prazeres momentâneos. O detalhe é que nada disso preenche com dinheiro. O que realmente preenche o vazio existencial, o nosso coração e dá sentido à nossa vida é Deus. Por isso que nós aprendemos com o salmista como devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos lá? A oração que exalta a Deus adora por quem Ele é. Quem é Deus? Se pergunte aí, quem é Deus para você? Olha ao seu redor. Tudo o que existe foi criado por Deus. Se você der uma olhadinha lá fora, você vai ver o céu estrelado. Cada estrela, cada planeta, a lua, tudo criado, tudo desenhado por Deus. E nós, quando olhamos para nós, a beleza da criação como um todo, as cores diversas, o jeito de ser de cada um de nós, dons, habilidades diferentes, a capacidade de criar tudo que a gente já criou, a tecnologia que no estalo de dedo está evoluindo cada vez mais, a ciência. Deus nos qualificou com dons. Imagine a grandeza dele. Sim, nós devemos adorá-lo por quem ele é. Muito mais do que por aquilo que ele tem feito nas nossas vidas. Ele é Deus. Então, embora tudo isso seja tão belo, embora que a gente tenha provado do milagre, isso nos motiva a adorá-lo, claro, mas muito antes do que isso, nós devemos adorá-lo por quem ele é. Porque ele é Deus. O nosso Deus. Diz o salmista, vamos à presença dele com ações de graças, com gratidão. Porque ele nos abençoou, porque ele nos deu isso, nos deu aquilo. Não. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Por que disso? Pois o Senhor é o grande Deus. O grande Rei acima de todos os deuses. É por isso que nós devemos adorá-lo. Adorá-lo por quem ele é. Adoração aqui não é um dever. Apenas um dever, mas é uma resposta natural de reconhecimento de quem é Deus e depois, consequentemente, do que Ele fez, do que Ele tem feito nas nossas vidas. Nós temos que ter essa consciência de quem é Deus, da sua grandeza, do seu amor, do seu poder. A falta desta compreensão, dessa consciência, leva as pessoas a buscarem, muitas vezes se jogam nas drogas, muitas vezes dependem do dinheiro, na fama, nos aplausos, fica lá olhando toda hora o seu Facebook, suas redes sociais, né, em geral, né, para ver se alguém curtiu, se alguém deu lá um coraçãozinho, se alguém comentou, porque se ninguém comentar aquilo desanima, né? Então nós não precisamos de nada disso quando nós sabemos quem é Deus. Lembram da mulher que ungiu a Jesus em Betânia? Os outros estavam olhando torto para ela, estavam julgando ela pelo que ela estava fazendo. Mas em nenhum momento o texto diz que ela parou de fazer o que ela estava fazendo.
Ela não olha para o que eles estavam fazendo. Lembra na quarta-feira passada, quando a gente partilhou aqui o exemplo, a oração de Estevão? Aquelas pessoas, aqueles religiosos estavam tomados de raiva, mas ele estava adorando a Deus. Ele não estava olhando para a raiva das pessoas, ele não estava olhando para aquelas pessoas que estavam literalmente transformadas em animais, descontrolados, com pedras nas mãos, jogando nele. Ele estava adorando a Deus, os seus olhos estavam fitos no Senhor, porque ele sabia quem é Deus. Quem é o Deus a quem ele estava servindo? E ali, aquela maldade toda não tirou o foco dele. Mas, queridos, que essa adoração seja sempre sincera, algo que sai do nosso coração, não fingida. Eu não levanto as mãos porque os outros estão elevando as mãos. Eu não bato palmas porque os outros estão batendo palmas. Eu não canto alto os louvores na igreja porque os outros estão cantando alto. Deve ser o meu compromisso com Deus. É eu e Deus. Eu estou adorando a Deus. Se tem alguém olhando, não importa. Eu vou levantar a mão. Eu vou ajoelhar. Eu vou ler a Bíblia. Eu vou lá estar todos os domingos, todo dia que tem culto, eu vou estar lá na igreja. Tem pessoas que vão de manhã e vão de tarde. Sim, agora vão amanhã, quinta, sexta, sábado e domingo. Vão estar lá nos 4 cultos. Glória a Deus por isso. Porque o meu compromisso com Deus tem que ser algo que sai do nosso coração, não porque os outros fazem. Então a adoração começa com consciência sobre quem é Deus. E depois, é claro, como reconhecimento das maravilhas que Ele tem feito, que Ele tem operado nas nossas vidas. E Davi nos desafia a louvar a Ele, ao Senhor, com alegria, reconhecendo-o como o fundamento, como a base da nossa salvação. Mas vamos avançar. A oração que exalta a Deus o adora por quem Ele é. Em segundo lugar, reconhece a sua majestade. Deus é rei sobre toda a criação. Jesus veio exatamente com esse propósito: ser Senhor. Como a gente tem mencionado, a gente tem refletido aí sobre Romanos, onde diz qual é o propósito de ter Jesus vindo a nós. Por que Jesus veio a nós? Vamos rever esse versículo que a gente tem compartilhado, queridos. Romanos 14, versículo 9, onde o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto de vivos como de mortos. Não, Cristo não morreu para mostrar que Ele tinha poder. Ele morreu para ser Senhor. E essa palavra Senhor, ela é usada naquele contexto para 2 coisas. Quando você se referia ao rei, então você se referia a ele como o governante, o rei, como Senhor Kyrios. Quando você também se referia como escravo, quando o escravo se referia a seu senhor, ao seu dono, ele se referia a ele como Kyrios, como Senhor. E a Bíblia apresenta Jesus exatamente como tal, como aquele que veio para governar sobre nossas vidas e como aquele que veio para ser nosso dono. Exatamente, nós pertencemos a Ele, não ao dinheiro, não a um sistema, não ao governo. Nós pertencemos a Deus. Lembra quando Jesus foi questionado se é lícito ou não pagar impostos? O que Jesus respondeu?
Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, em outras palavras, ele estava dizendo, tudo bem você pagar dízimo, pague. Então, pague o dízimo, mas... Perdão, dízimo não. Pague os impostos, mas o povo, o ser humano, as pessoas não são de César, não são do governo, né, do sistema. As pessoas pertencem a Deus, o que é de Deus é de Deus. Ele veio para ser Senhor, nosso Rei. Então, quando nós assim o reconhecemos, contemplando a sua majestade, aquele ato de nós nos prostrarmos, não porque é uma pessoa importante, não porque ela tem um cargo, mas porque Ele é nosso Deus. Veja o que o salmista diz. Pois o Senhor é grande, é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão a profundeza da terra, os cumes dos montes lhe pertencem, dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Deus criou todas as coisas e Ele governa todas as coisas. Sim, o Senhor está no seu trono e Ele reina, Ele governa. E a gente precisa reconhecer a majestade de Deus, porque isso muda toda a nossa perspectiva de vida. Veja lembrem-se, quando veio a pandemia trazendo terror, quando vem ameaças de guerra trazendo terror, tempestades e assim por diante. Quando você sabe que quem governa é Deus, você vai tomar todas as precauções, sim, mas o seu coração vai estar sossegado em Deus, porque tu sabes que quem governa é Ele. Quem tem a última palavra sobre a tua vida é Ele. Não é a pandemia, não é um sistema político, não é um sistema econômico, não é uma ideologia, não é um governante, não é uma doença, não é o dinheiro. Deus é nosso Rei. Ele governa, Ele está no seu trono e Ele governa todas as coisas. Então eu me prostro com humildade, reconhecendo a grandeza dEle. Aquele ato que era muito praticado em contextos antigos, quando um rei visitava a cidade, as pessoas se prostravam, diante dele. Assim devemos agir diante de Deus, com reverência, com respeito, com devoção. Ele é nosso Rei, nosso Salvador. Então mantenhamos-nos humildes, com coração humilde. Admitamos na presença de Deus nossos medos, nossas inseguranças, sabendo que tem muitas coisas que o dinheiro não resolve, tem muitas coisas que a fama não nos concede, tem muitas coisas que meras curtidas, um monte de amigos não resolve. Mas, queridos, a adoração sincera ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, poderá te livrar de muitos laços que se colocam diante de ti. Então vamos lá, a oração que exalta a Deus, o adora por quem Ele é, reconhece sua majestade e por fim, para a gente concluir aqui, humilha-se diante do Criador. Queridos, o arrogante, o vaidoso, aquele que olha para os seus próprios feitos, ele repudia toda e qualquer humilhação. Lembremos-nos do jovem rico. Ele desejava a salvação, ele se achega a Jesus perguntando como ele alcançaria a salvação. Então ele estava buscando, era algo que ele buscava. E Jesus, percebendo o que havia de errado nessa busca, o que lhe faltava para ele alcançar esta busca, lhe diz: vai, vende tudo que tens. Já tens observado, os mandamentos? Então vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e siga-me.
Mas embora que ele dissesse que observava os mandamentos, e o primeiro mandamento diz que adoração, amor a Deus sobre todas as coisas, ele confiava em outra coisa que não era Deus. Ele confiava mais no dinheiro. Ele volta triste. Ele sai triste da presença de Jesus, porque ele não se humilharia abrindo mão do que ele possuía, nem diante de Deus, nem para buscar a salvação em Deus. A verdadeira adoração, queridos, nasce num coração humilde, que entende que Deus é grande, que nós somos pequeninos. Na verdade, nós não somos nada sem Deus. Quanto mais distantes, quanto mais longe nós ficamos de Deus, mais a nossa vida fica sem sentido. Ele é santo e nós necessitamos sempre da sua misericórdia, da sua provisão, das suas bênçãos, do seu milagre. Ouçamos o salmista: venham, adoremos prostrados e ajoelhemo-nos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. E aqui vem novamente a imagem que Davi já usou em outro salmo, que é a imagem do pastoreio, né? Deus como pastor e nós como seu rebanho. Davi sabia muito bem que a vida das ovelhas estava literalmente nas mãos do pastor. Sem o pastor, a vida da ovelha, qualquer animal, qualquer predador oferecia risco à sua vida. Ela podia ficar sem água, ela podia não encontrar comida, ela não podia encontrar sombra. Mas se ela andasse obediente ao comando, à voz do bom pastor, do seu pastor, ela encontraria pastos verdejantes, águas refrescantes, sombra, proteção, cuidado contra os possíveis predadores. A vida da ovelha estava totalmente nas mãos do pastor. Por isso que ele vai dizer, né, o salmista, ele se coloca como uma ovelha nas mãos de Deus. E olha que ele era rei. E um rei poderoso. Ele era cuidador de ovelhas, mas ele se tornou rei. E mesmo assim, ele continuou reconhecendo Deus como seu pastor. E ele humildemente se humilhava na presença desse Deus, se colocando como uma mera ovelha. Então, essa nossa atitude, da qual nós temos falado nesses 40 dias, de se ajoelhar, prostrados, de joelhos diante do Senhor, como um ato de humildade, de entrega. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Foi Ele que nos criou. Reconhecer que nós somos limitados, que nós precisamos viver na sua dependência, nos torna fortes, nos torna grandes, sim, porque Ele é grande. Toda a honra, toda a glória é a Ele, sempre. Nossa vida deve estar sempre nas suas mãos. Ouvir, obedecer o comando do bom pastor nos leva por caminhos seguros, por caminhos prósperos, por caminhos abençoados. Amém, queridos? Só que o princípio é claro, eu preciso me colocar como ovelha. Eu preciso ter Jesus como Senhor sobre a minha vida. Você já entregou a tua vida ao Senhor Jesus? Jesus é Senhor sobre a tua vida? Se ainda não o fizeste, faça-o agora. Diga aí: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Venha ser Senhor sobre minha vida.
sobre cada passo, sobre cada sonho, sobre cada plano, sobre cada dia da minha vida. Venha ser Senhor, venha governar a minha vida, Jesus. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor Jesus. Eu reconheço como meu Senhor. Amém? Repita com suas palavras, diariamente, a tua entrega, o reconhecimento de Jesus como Senhor, porque somente um coração rendido, somente um coração entregue tem acesso a bênçãos ilimitadas e tem vida e vida em plenitude. Amém, queridos? Acompanhe com a gente os devocionais dessa semana. Acompanhe a partir de amanhã os cultos presenciais, então, 19h30. Amanhã, quinta-feira, culto instituição da ceia judaica. Sexta-feira, as 7 palavras da cruz. Sábado do silêncio. E no domingo, a grande festa da Páscoa. Você de perto e de longe, venha estar conosco, venha celebrar conosco para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós te adoramos, nós glorificamos ao teu santo nome. Te adoramos por quem tu és, o grande Deus, o todo-poderoso que habita nas alturas. Te louvamos, porque também és o Deus Emanuel, que estás conosco, que cuidas de nós, que nos deste teu Filho para que nós tivéssemos acesso à vida eterna, tivéssemos perdão dos nossos pecados, tivéssemos a nossa dívida de pecados paga. Obrigado, Senhor, por quem tu és. Obrigado, Senhor, pelos teus feitos. Nós te adoramos, nós glorificamos ao teu santo nome e rendidos na tua presença, nós colocamos tudo que somos, tudo que temos, nossas vidas, nossas famílias, a nossa igreja nas tuas mãos sob o teu cuidado. Nossa nação, Jesus, cuida, abençoa nosso Brasil. Nossa igreja espalhada por essa nação, vá à frente, levante líderes, nos motiva para que possamos fazer aquilo que tens reservado para nós. E nós colocamos também diante de ti nossos queridos. Queremos lembrar aqui de Aida, de Diva, de Zulmira, Olinda, Rosane, Débora, Ernestina, queridos nossos. Abençoa, Senhor, demais enfermos, queridos nossos que a gente conheça, que sabemos que estão enfermos. Colocamos a cada um nas mãos do Senhor, pedindo que a mão do Todo-Poderoso esteja tocando estas vidas, restaurando, operando cura, para que eles possam testemunhar e glorificar ao nome do Senhor. Tudo isso, Paizinho, nós colocamos nas tuas mãos unicamente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vivamos esta Semana Santa com reverência, o restante dela, né? Para que não seja apenas mais uma semana, mas uma semana de consagração, de entrega na presença do Senhor. Você de perto, de longe, venha celebrar conosco a partir de amanhã, os cultos 19h30 e no domingo a grande festa da Páscoa. Venha celebrar conosco. Que a bênção do Deus Onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre você, sobre tua família, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria. No poder do Espírito Santo. Aleluia.